Muitos pacientes sofrem com uma exposição excessiva da gengiva ao sorrir. A gente chama isso de sorriso gengival. Você já ouviu falar? Então, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como é possível tratar os vários casos de sorriso gengival. Mas antes, curta o vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho para continuar recebendo os nossos vídeos. A gente chama então de sorriso gengival quando há uma exposição desproporcional da gengiva em relação ao restante do sorriso, em relação ao restante da face ao sorrir. Isso arbitrariamente é definido como uma exposição maior que 3 milímetros, mas quando a gente fala em estética, outros fatores também têm que ser considerados: o tamanho e a proporção dos dentes, o restante do sorriso, dos lábios e o restante das proporções faciais. Enquanto um sorriso gengival de 4, 5 milímetros pode não incomodar alguns pacientes, às vezes um caso de 3 milímetros pode ficar esteticamente mais relevante. Essa exposição aumentada da gengiva então está relacionada com uma maior proliferação bacteriana, com a placa e às vezes com alguns casos de mau hálito, porém o tratamento é feito primariamente por questões estéticas. Entretanto, há diferentes causas do sorriso gengival e antes de tratar é importante a gente conhecer e diferenciar algumas delas para planejar a melhor abordagem. Dentre as causas do sorriso gengival, então, a gente tem desde alterações mais intrínsecas do paciente, do crescimento e das proporções da face, como um alongamento desproporcional da maxila, que é o osso que dá suporte à arcada dentária superior. A gente tem também uma disfunção da erupção, da saída dos dentes, tanto da saída do dente com relação ao osso, quanto da liberação do dente por parte da gengiva. E, além disso, a gente pode ter um aumento patológico da gengiva, que pode estar relacionado com doenças internas, inclusive leucemia, e ser um efeito colateral de algumas medicações, principalmente de uso contínuo. Então, uma avaliação criteriosa do paciente é importante para saber se há uma causa que deve ser tratada primariamente ou se é um tratamento estético e que vai depender somente da vontade do paciente, que pode ser manejado com diferentes técnicas. Como vocês podem ver nesse caso, a paciente apresenta uma alteração estrutural, uma alteração óssea da maxila, onde houve um crescimento exacerbado deste osso que dá suporte à arcada dentária, aos dentes superiores. Isso pode ser corrigido, idealmente seria com a cirurgia ortognática, uma cirurgia mais agressiva, onde você quebra o osso, mas o paciente que queira uma recuperação mais rápida, que não queira ser submetido a esse tratamento e que não precise por outras razões odontológicas, pode ser submetido a outros tratamentos menos invasivos, como a toxina botulínica, para rebaixar um pouquinho esse lábio no sorriso, no preenchimento labial, para engrossar um pouquinho a área coberta pelos lábios, que vão dar uma melhora parcial, mas com menos efeitos colaterais. Outro caso frequente é quando a gente tem o dente que teve uma saída deficiente da porção óssea e também que sofreu uma liberação insuficiente por parte da gengiva. Então a gente tem um dente curto com uma gengiva alongada. Nesse caso, os dentes ficam com uma proporção invertida, eles ficam mais largos do que compridos e isso esteticamente não é tão desejado. Nesses casos, é importante ser avaliado por um periodontista que vai avaliar qual que é a real extensão do dente através do exame clínico e exames complementares e vai programar uma cirurgia para liberar o dente, havendo uma melhora total ou parcial do sorriso gengival. Além disso, pode ser associado a outros tratamentos caso a cirurgia não seja completamente efetiva. Elas dão um resultado definitivo, porém muitas vezes deixam os pacientes desconfortáveis com a ideia de cirurgias nesse local.
Por outro lado, em muitos casos, a gente pode lançar mão de tratamentos minimamente invasivos, que apesar de ter uma duração mais curta, são tratamentos tranquilos e que também promovem uma melhora parcial ou às vezes completa importante, como a toxina botulínica e o preenchimento com ácido hialurônico. Dentre esses tratamentos menos invasivos, o mais clássico é a toxina botulínica. É um bloqueador neuromuscular que vai enfraquecer os músculos que levantam o lábio superior ao sorrir. A depender se a exposição da gengiva é mais central ou mais lateral ou mesmo mais assimétrica, a gente pode customizar a aplicação conforme a anatomia do paciente, havendo uma harmonização do sorriso de forma efetiva. Em alguns casos a gente tem a gengiva um pouco maior, mas a proporção do dente tá ok. Então a gente não necessariamente precisa lançar mão de um procedimento cirúrgico na gengiva para esse tratamento. A gente pode fazer uma toxina botulínica ou um preenchimento labial com bons resultados nesses casos onde o sorriso é relativamente harmônico por parte dos dentes e a gente tem apenas um sorriso gengival de um grau mais moderado. Lembrando que a toxina botulínica, como é um procedimento minimamente invasivo, não precisa de nenhum período de repouso, como a cirurgia, e o paciente pode voltar imediatamente às suas atividades habituais. Uma outra forma de tratamento também muito interessante é o preenchimento com ácido hialurônico. Ele pode ser feito na região do vermelhão dos lábios. Com isso, a gente vai ter um alongamento do vermelhão e uma redução da exposição da gengiva ao sorrir, mesmo quando os lábios estão esticados. Isso principalmente quando o paciente já tem um desejo de aumento ou de melhora do contorno e do volume labial. É muito interessante e a gente já trata então duas questões com o mesmo procedimento. Essa é uma paciente que já foi submetida à cirurgia com ressecção parcial da gengiva, já está em tratamento ortodôntico, porém ela segue com a queixa do sorriso gengival e então esse é um caso interessante para complemento do tratamento com a toxina botulínica para rebaixamento do lábio ao sorrir ou com miomodulação também com a aplicação do ácido hialurônico aqui nessa região do bigode chinês, onde a gente vai reduzir a ação dos músculos elevadores do lábio superior, rebaixando um pouquinho e diminuindo a exposição da gengiva ao sorrir. Esse procedimento, então, como todo preenchimento, tem uma duração nos lábios em torno de 6 a 12 meses e na região do sulco nasogeniano pode ter uma duração inclusive maior, de até 18 meses. Esse é outro caso também bastante interessante, onde a gente tem uma persistência do sorriso gengival após a cirurgia, também após o tratamento ortodôntico, e que pode ser realizado tanto a toxina botulínica quanto a miomodulação com ácido hialurônico e também o preenchimento labial para a melhora do sorriso gengival. Então hoje você viu que o sorriso gengival apresenta diversas causas e tratamentos e que podem ser individualizados conforme as suas necessidades. Gostou do conteúdo de hoje? Caso tenha ficado com alguma dúvida, deixe nos comentários ou entre em contato com a Clínica Casagrande.